Olá, boa noite, tudo bem, né? Boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, aguardando a entrada das pessoas, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas, já estamos nos organizando aqui para darmos sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, só aguardar aqui o pessoal ir entrando, né? Nós mudamos a data, mudamos o horário, né? Então ainda algumas pessoas não perceberam, não viram, né, que nós mudamos a data e horário, né? Então vamos aguardar um pouquinho para que as pessoas entrem e assim a gente siga com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos estudando o livro primeiro, o capítulo 2. O tópico, né, do capítulo 2 é elementos gerais do universo. Nós já estudamos o capítulo 1, que é sobre a criação, sobre Deus, melhor dizendo, e agora o capítulo 2, que são os elementos gerais do universo, e nós estamos conversando, estamos estudando sobre espírito e matéria, né, esses elementos gerais do universo. Nós já falamos na live passada sobre o conhecimento do princípio das coisas, e agora, hoje, falamos, né, a questão 21, na live passada também, nós falamos sobre a questão da existência da matéria, né, foi a questão 21, e aí falamos da questão 80 do Livro dos Espíritos, né, falamos que Deus jamais cessou de criar espíritos, e que a criação ela é desde sempre, né? Ou seja, os Espíritos dizem aqui, podereis concebê-lo, né? Conceber Deus, um segundo que seja na ociosidade. Então foi a última coisa que nós falamos na última live, no nosso último encontro, né? Domingo, né? E agora nós passamos as lives. Boa noite. Agora nós passamos as lives para as quartas e domingos, né? Quartas 20 horas, aos domingos às 10 horas. Então nós vamos seguir aqui, né? Então para hoje a questão 22, começar na questão 22, nós já falamos sobre a questão da matéria, né? Se ela existe desde a eternidade ou se foi criada. Então ali os Espíritos explicaram que a criação é eterna, então a matéria tem um início, mas esse início ele se perde na própria eternidade da existência de Deus. E a questão 22, então, pergunta-se, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições são exatas? Aqui é óbvio uma pergunta feita no bojo do pensamento do século XIX. Aqui Kardec faz essa pergunta no início da segunda metade do século XIX. Então aqui, em outras palavras, Kardec está perguntando se poderia definir matéria, geralmente poderia se definir matéria como a ideia tridimensional, né? Ou seja, altura, comprimento, largura, né? Ou seja, volume. Será que seria isso matéria? Será que matéria seria algo impenetrável, tangível, aparente aos sentidos? Então é isso que Kardec está perguntando, né? Ele não faz uma pergunta pelo linguajar da física, né? No sentido de matéria ser energia condensada. Não, ele não faz essa pergunta. Ele usa uma terminologia, por assim dizer, coloquial. Então ele pergunta aos espíritos se poderia se definir matéria, geralmente se poderia definir matéria como sendo algo tangível, que impressiona os sentidos, né? Algo que possa ser mensurável, percebido, sentido, tocado. Então Kardec pergunta isso aos espíritos. E os espíritos respondem da seguinte forma: do vosso ponto de vista são exatas, ou seja, esse conceito é exato, mas olha como eles dizem, do vosso ponto de vista, porque não falais senão do que conheceis. Então, quando Kardec pergunta, ele parte do que era sabido, do que era conhecido, para fazer uma pergunta aos espíritos. Então eles dizem que, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria, veja essa frase agora dos espíritos, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Veja essa frase. A matéria, mas, né, uma conjunção adversativa, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos.
Quais são os estados conhecidos que nós, pelo menos, estudamos, né, na nossa juventude para a matéria? Sólido, líquido e gasoso. A época de Kardec eram os 3 estados da matéria também, sólido, líquido e gasoso. Agora já se fala no 4º estágio, já se estuda o 4º estágio da matéria, que é o plasma. Então a matéria em estado sólido, líquido, gasoso e plasma. Na época aqui de Kardec, 3 estados. Na minha época de estudante, 3 estados. Agora, 4 estados. 4 estados. Sólido, líquido, gasoso e plasma. O que os espíritos estão dizendo aqui? Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Então ali no século XIX eles estavam dizendo, olha, por enquanto vocês acham que a matéria só tem 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Mas existem outros estados. Então significa que agora falamos 4 estados da matéria. 4 estados da matéria. Existem mais do que 4. Mais do que 4. Né? E aqui a Teresa, a Cristina acrescenta que é diferente do verbo plasmar ou tem relação. Não, é diferente realmente. O plasma é um substantivo, um estado da matéria. É aquele estado que você observa, não sei se as pessoas já perceberam, quando se olha uma labareda e você percebe entre a fumaça e a labareda, tem um estado da matéria que você vê como um movimento assim quase que de ar, né? Aquele movimento, aquele brilhozinho ali entre a chama e a fumaça. Aquele brilho ali é o plasma, é o estado de plasma da matéria. Agora, a ideia de plasmar é no sentido de fixar, de desenvolver por um campo mental uma forma física, né? Então essa é a ideia do plasmar, né? Plasmar uma imagem, ou seja, criar uma imagem de maneira tal que ela seja uma imagem forte, percebida, né? Essa é a ideia do plasmar, né? Então todas as vezes que observamos uma labareda, um fogo, a gente vai perceber isso, né? Mesmo no fogão, exatamente, Teresa, mesmo no fogão. Quando a gente observa o fogão, entre a chama, um pouco acima da chama, tem aquele brilho, né? Que é o estado plasma, né? Um dos exemplos, né? Ele ainda não é gasoso, ele não é mais sólido, né? Então é esse o aspecto, né? A outra diz aqui, o calor do asfalto também, aquela ideia que quando olha aquele asfalto quente, aquela imagem ali como que brilhando, né? Então, o que eu chamo a atenção aqui é que os espíritos informaram a Kardec que os estados conhecidos poderiam ser aqueles que determinavam tridimensão. Tridimensão, comprimento, largura, altura, ou seja, forma volume, né? O que forma volume seria a ideia para a matéria, né? A tridimensão, as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, ou profundidade, como se queiram. Então, nesse aspecto, os espíritos vão dizer, existem mais estados. E aqui usam na forma plural, não é mais um estado, vários outros estados para a matéria. Vários outros estados. E aí, mais à frente, os espíritos vão usar terminologia para Kardec de matéria quintessenciada. Bem mais à frente eles vão dizer isso, quando falar lá do espírito, lá da questão 76 à frente, né? Então, esse aspecto é interessante, é importante nós observarmos como que os espíritos já foram dizendo, pelo conhecimento que vocês têm agora, pode-se definir matéria dessa forma. Mas existem estados, veja o que eles dizem, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea, veja, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então percebamos que existem estados que não serão percebidos pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo olfato, pelo tato, né, os 5 sentidos não serão percebidos, e mesmo assim não deixa de ser matéria. É um estado da matéria não perceptível pelos sentidos que nós temos. Um exemplo claro, né, agora para a linguagem espírita, o corpo perispiritual é um estado da matéria. O perispírito é uma matéria que os espíritos chamam de matéria quintessenciada, a quintessência da matéria, ou seja, aquele nível que está além do plasma,
né? E não vai ser percebido, não vai ser entendido. Então, em resumo, o que se hoje chama por matéria é a condensação de energia, ou seja, o que é matéria? Energia condensada. Ou seja, vai se condensando, vai se percebendo, vai se densificando, e então é uma concentração, né? Condensação de energia. E aí, para nós, o que nós chamamos então de matéria é aquilo que ainda está no aspecto tridimensional, está no aspecto de tangibilidade, né? no aspecto de percepção sensorial e não extrasensorial. Percepção sensorial. Essa é a ideia para a matéria. Então é isso que os espíritos respondem quando aqui eles dizem que, do nosso ponto de vista, podemos definir matéria sim, como algo tangível, mas a matéria existe em estados que nós desconhecemos, né? Que nos são desconhecidos, como eles escrevem aqui. E dizem, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão causa aos sentidos. E é matéria. Daí, quando se perguntou aos espíritos, nós vamos chegar a essa questão ainda, quando se perguntou aos espíritos, pode-se dizer que os espíritos são imateriais? E aí eles resolvem dizer assim a Kardec, incorpóreos seria melhor o termo, porque são um tipo de matéria. Né? Então é esse o aspecto que eles usam, incorpóreos. E eles, mais uma vez, eles vão dizer, por que não tendes vós uma palavra para cada coisa? Então pode ser, há estados da matéria que não são não percebidos, né? Talvez estados mediúnicos, né? Que a Teresa Cristina coloca, estados mediúnicos, talvez assim o seja, né? Nesse sentido mais simbólico, né? Mais para reforço de linguagem. Então é isso que os espíritos estão trabalhando. E aí depois, na questão 22A, quando se pede uma definição de matéria, os espíritos já vão usar uma definição aplicável a uma realidade espiritual. Eles vão perguntar aqui, Kardec vai perguntar na questão 22, a Sidrônia diz aqui, questão 82, a questão da incorporeidade dos espíritos. Quando nós formos estudar a partir da questão 76, né, que vai falar dos espíritos no sentido de seres inteligentes, nós então abordaremos essas questões, né? Mas vejamos a questão 82, muito obrigado, Sidrônia, pela a sua intervenção, né, o seu reforço. Veja a questão 82. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? E eles respondem, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Perceberam isso então? Que coisa interessante isso, né? Ele tem, é algo que foge à nossa linguagem. Esse nível de matéria, de quintessência, foge à nossa linguagem. Ok? Então na questão 22 vai perguntar, que definição podeis dar da matéria? Que definição podeis dar da matéria? Né? Aqui a Florisbela pergunta, o perispírito é uma matéria quintessenciada, o espírito também é matéria? Acabamos de ler agora, justamente a questão 82, Florisbela. A questão 82 que vai dizer que é uma matéria que foge aos nossos sentidos, mas é um tipo de matéria. Aí eu sugiro que leiam, né? Leiam novamente a questão 82, Florisbela, a questão 82 do Livro dos Espíritos. E aí então pergunta na questão 22A, que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. Com essa resposta, os espíritos já saem do campo da ideia de um estudo da matéria pelos olhares por assim dizer, da física clássica, né, pelos olhares de uma física. Eles já começam a trabalhar agora com um elemento chamado matéria, como sendo uma primordialidade, né, um elemento primordial para a matéria, como matéria, e vai relacioná-la ao exercício do espírito, dizendo que é o laço que prende o espírito. Não é uma definição clássica, não é uma definição da física,
né? Porque poderia dizer, matéria é condensação de energia. Não, aqui eles preferiram trabalhar agora com uma outra lógica, até porque na questão 27 eles vão desdobrar os dois elementos gerais do universo, né? O espírito e matéria. Mas aqui eles vão trabalhar com uma definição no aspecto de uma relação entre espírito e matéria. E aqui eu chamo a atenção, sugiro que vocês confiram nas traduções de vocês, porque algumas pode ser que não tenham assim respeitado, mas Kardec, assim ele coloca no original francês que serviu de base para as traduções. A palavra espírito, ela é com E minúsculo. Ela está escrita com E minúsculo. Dessa questão 22A até a questão 75, quando aparece a palavra espírito, será sempre com E minúsculo. Sempre é com E minúsculo. Porque não se refere a um ser individualizado, refere-se a uma essência, a essência espiritual, o espírito como um princípio inteligente, né? Então sempre está escrito com E minúsculo. Se observarmos a diferença, só por curiosidade, deem uma olhada aí na questão 76. Se vocês olharem a questão 76, vocês verão que a palavra espírito está com E maiúsculo. E na questão 22A e principalmente na 23, que nós olharemos, está escrita com E minúsculo, porque não se refere à individualização, refere-se ao elemento geral chamado espírito, ao elemento espiritual do universo. Como a palavra matéria aqui a partir da questão 22 significa o elemento material do universo, a essência material do universo. Como a palavra espírito com E minúsculo é o elemento do universo, né? O elemento espiritual do universo. Aqui a maioria diz está com E maiúsculo, na questão 76 sim. E nas demais questões, estando com E minúsculo, é justamente para separar essa lógica, que Kardec o fez. Pode acontecer de alguma tradução não perceber esse aspecto semântico e ter colocado maiúsculo na questão 22 e 23, 22A e 23. Né? Mas na questão 76, sim, é E maiúsculo, porque lá se refere ao ser espiritual. Eu vou chegar agora nessa questão, que é a questão 23. Né? A questão 23 está escrito, que é o espírito? Que é o espírito? E é minúsculo. É minúsculo. Que é o espírito? Veja, não é E maiúsculo. E a resposta foi o princípio inteligente do universo. Aqui a pergunta é, o que é o espírito? No sentido de, o que é espírito? O que é esse elemento chamado espírito? Não está se falando do espírito, ser individualizado que nós somos. Está se falando espírito, o princípio inteligente do universo. E aí eu chamo a atenção para vocês entenderem por que deveria, em todas as traduções, estar com E minúsculo. Por que deveria, em todas as traduções, estar com E minúsculo? Vejamos a pergunta da questão 23. Que é o espírito? Que é o espírito? E a pergunta foi o princípio inteligente do universo, correto? Vejam, que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Olhemos a pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Olha, que definição se pode dar dos espíritos? Não é a mesma pergunta? Vejam, que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? Não olhemos a resposta, apenas as duas perguntas. Que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? Não é a mesma pergunta? Não é? Vejam. Que é o espírito? Que definição pode se dar dos espíritos? A mesma pergunta. Por que Kardec faria a mesma pergunta? Mas vejam na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Com E maiúsculo. Dos espíritos, com E maiúsculo. O ser individualizado. Então Kardec não fez a mesma pergunta. Na pergunta 23, por isso está com E minúsculo, deveriam as traduções ter mantido, todas elas mantido o E minúsculo? Que é o espírito? É uma pergunta diferente de que definição pode se dar dos espíritos. E nós veremos que elas são diferentes por causa das respostas dadas. Vejamos a resposta dada à questão 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo.
Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Vejam que agora eles dizem são os seres inteligentes. Na questão 23, o princípio inteligente. E a pergunta na questão 23, além de ser o aspecto minúsculo, é singular, que é o espírito. E na questão 76 é plural. Que definição pode se dar dos espíritos? Aqui já Kardec pergunta dos seres individualizados, não da essência espiritual, não do princípio inteligente, que é a essência espiritual. Aqui ele já está perguntando dos espíritos, seres individualizados. Seres individualizados. E olha a resposta. Princípio inteligente do universo, olha a resposta da 76. São os seres inteligentes da criação. A Ângela coloca aqui, da essência à personalidade. Perfeito, Ângela. Perfeito. Aí teve alguém que perguntou do princípio vital, que muitas pessoas confundem com perispírito. E aí o princípio vital, vocês precisam dizer que é o que une o espírito à matéria. Qual o espírito? Com E minúsculo. É o que une, é o que liga materialmente a essência. A essência espiritual à essência material, e não o espírito ser individualizado a um corpo. É interessante isso, nós vamos chegar lá depois, que, na questão 27, que vamos estudar o fluido cósmico universal, né? Fluido não é fluido, é fluido. Né? Fluido é o particípio do verbo fluir, fluido é o elemento leve, solto, a energia, por assim dizer, né? Então, por isso alguns dizem assim, água fluida, fluidificada, não é fluida. Fluido é particípio, é o passado, particípio. Fluiu, foi, acabou. Fluido. Né? Agora, fluido, ditongo. Fluido é um hiato. Fluido, ditongo. Fluido é o que vai ser trabalhado pelos espíritos. Né? São os seres inteligentes da criação. Né? Os extracorpóreos, né? Na linguagem de Herculano Pires, né? E não mais elemento inteligente, é simplesmente o ser. Então veja, a questão 76 é a individualização do que está colocado na questão 23. A questão 23 é a essência espiritual, é o princípio inteligente do universo. E fica mais claro ainda quando olhamos a questão 607A e 607B do Livro dos Espíritos. Vamos dar um pulinho lá na questão 607 do livro 607A do Livro dos Espíritos. Vejam o que diz a pergunta. Assim, poder-se-ia considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Eles respondem, já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Veja, sofre uma transformação e se torna espírito. Aqui eles estão falando a transição da questão 23 para a questão 76. Quando então se define, são os seres inteligentes da criação e se define princípio inteligente do universo. Né? Então, percebamos aqui como eles dizem, e é interessante essa resposta, um dia nós vamos analisá-la, hoje ela é somente um reforço para a análise da questão 23, mas depois a gente vai um dia aprofundar nessa questão 607A. E aqui eles dizem assim, é então que começa para o espírito o período da humanização. Por isso a questão 76 diz, são os seres inteligentes da criação. Assim que começa para o espírito o período da sua humanização. Veja que interessante. Né?
E com ele, veja, com esse período da humanização, a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos, do mesmo modo que a infância sucede o período da adolescência. Veja que interessante. E na questão 607b, pergunta-se, esse período de humanização começa na Terra, Terra com T maiúsculo, planeta Terra, esse período de humanização começa na Terra? Os Espíritos respondem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Olha que interessante isso. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto, entretanto, não é regra, pois pode acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Isso explica por que o pessoal diz assim, por que então que o animal não vira ser humano? Porque isso não acontece na Terra. Essa transição se dá em mundos inferiores. Questão 607b. Eu não vou me aprofundar nisso. Um dia nós reservamos uma live para falar só da questão 607. 607a, 607b. A gente separa uma live só para conversar sobre essa questão. Por hora eu estou usando essa questão 607a, 607b, essas duas questões, como um reforço para entender essa palavra espírito constante na questão 23 e entender a ideia do princípio inteligente que está na resposta da questão 23. Será que deu uma ideia? Né? Acho eu, né? Estou tentando ser assim, bem objetivo, bem sereno aqui na análise, né? E até estou me detendo mais nessa análise. Volto a dizer, isso aqui não é aula de física, até porque eu não sou físico. É apenas uma reflexão que os Espíritos nos trazem para nós entendermos os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. E lembrando aqui, questão 23, princípio inteligente do universo, não é individualização do princípio inteligente, ou seja, não é ainda o que nós chamamos de espírito com E maiúsculo, não é o espírito constante na questão 76. Está claro isso? Então, quando voltamos à questão 22A, nós percebemos que a palavra espírito também está em E minúsculo, e deveriam todas as traduções assim colocar, por uma questão de semântica e de respeito à grafia também contida no original de Kardec, que foi servir de base para a tradução, ok? Eu estou vendo aqui a Lili dizendo aqui, deu uma ideia, lembro o Wagner Paixão. Deixa eu só falar um detalhe aqui, Lili. Wagner Paixão, eu, né, Afonso, Haroldo e vários outros, nós somos aprendizes do Honório Abreu, né? Nós somos todos os discípulos de Honório Abreu. E Honório Abreu é que usava essa expressão. Depois que ele terminava o estudo, que aliás foi uma das pessoas que eu conheci mais inteligentes e mais conhecedoras dessa questão da evolução, ele tinha estudos belíssimos sobre o evangelho miudinho, que a gente chama aqui em Minas. Então Honório Abreu, que foi o nosso, por assim dizer, professor, ele é que tinha esse jeito, né? Ele acabava de explicar, falava assim, deu uma ideia, né? E aí todos nós aprendemos a falar isso. Não aprendemos profundamente o que ele ensinou, mas esse jargão dele deu uma ideia, nós todos aprendemos, né? Então o Wagner foi um dos que mais conviveram com o Honório. Foi a pessoa que mais conviveu com o Honório. Foi aquele que inclusive o Honório era o que dava o suporte para as produções mediúnicas do Wagner, né? Então o Honório, para nós, ele é o representante máximo aqui do nosso conhecimento do estudo do Evangelho. Honório Onofre Abreu, né, que a gente chama de Honório Abreu. Para mim, um dos maiores conhecedores dos Evangelhos. Para mim, um dos melhores analistas, melhores e profundos analistas do Evangelho. E de estudo da evolução. Havia um grupo mais antigo, em Belo Horizonte, que dava um show de análise do Evangelho, de exegese do Evangelho. Honório Abreu, Oswaldo Abreu, Senhor Leão, Sobral, Manuel Alves,
um grupo que eu aprendi com alguns deles, não conheci todos, mas com alguns deles. E o Honório, para mim, né, eu chamo de meu professor, né, para mim, ele foi a pessoa que, de fato, me ensinou a raciocinar pela lógica do Evangelho. Quando eu faço essas análises aqui de pronomes, verbos, tempos verbais, tirei isso tudo do aprendizado com Honório Abreu. Então sou um eterno aluno de Honório Abreu. Né? Então ele que tinha essa ideia, já desencarnou faz um bom tempo. Né? E deixou uma obra muito interessante, chamada Luz Imperecível. Vale a pena ser lida. É um livro editado pela União Espírita Mineira, chama-se Luz Imperecível. E ele analisa versículo. Ele gostava de colocar um versículo e desdobrar aquele versículo e desdobrar aquele versículo. Né? Então, quem gosta desse tipo de estudo do Evangelho miudinho, eu sugiro um companheiro que faz esse estudo com muita profundidade, chamado Aloysio Elias, aqui de Uberaba. Ele tem, inclusive, um estudo na Rede Amiga Espírita, e tem um estudo chamado O Evangelho Miudinho, e o Estudo Miudinho, e vale a pena, para quem gosta de aprofundar nesses estudos miudinho, sugiro, né, essas lives do Aloysio Elias, e existem no YouTube palestras do Honório Abreu sobre evolução, sobre evangelho, e o livro dele, Luz Imperecível. Desculpe-me o parêntese, não é nenhuma propaganda, não é isso. É um reconhecimento, e aqui faço com muito respeito e até com muita emoção, esse reconhecimento ao Honório, porque eu particularmente, devo muito ao Honório, pelo pouco que eu sei, pelo pouco que eu aprendi. Muito ele ensinou, mas eu não retive tanto assim. Então não aprendi tudo que eu gostaria, mas ele ensinou muito bem. Então ele é o nosso professor aqui de muitos que gostam desse estudo miudinho. Desculpe-me, mas é um tributo que eu sempre preciso render quando me lembro do nome Honório Abreu. Sigamos então. Percebemos essa questão 23 agora, então? Esse aspecto da questão 23? Esse lado, né, da palavra espírito, do princípio inteligente. E aí a gente contrasta, ou melhor, a gente reflete a questão 23 na questão 76, e aí sim fica claríssimo o que é o princípio inteligente e o que é o ser inteligente. E entre as duas questões, entre a 23 e a 76, para interligá-las, para ligá-las, nós colocamos a questão 607A e a questão 607B. Se nós pegarmos então questão 23 e chegarmos a 76, passando pela 607A, 607B, nós entenderemos muito bem essa questão do princípio inteligente do universo, a questão do espírito com E minúsculo, a questão do espírito com E maiúsculo, a questão do princípio inteligente, a questão do ser inteligente. E aí vai ficar mais fácil entender aquela ideia do fluido vital. Vai ficar mais fácil entender, porque o fluido vital vai estar ligado ao espírito com E minúsculo e não com E maiúsculo. Com E maiúsculo é uma outra questão, é a questão perispiritual. E perceberemos que o fluido vital está ligado à matéria, né? Mais à matéria. É só para explicar isso, porque eu vejo muitas pessoas tendo essa confusão, fluido vital, perispírito. Os dois ligam o espírito à matéria, só que um está lá com E minúsculo, o outro está com E maiúsculo. Tem esse detalhe, né? Não é só uma grafia, não é só uma evolução gráfica, né? De grafia, de E minúsculo para E maiúsculo. É todo um processo evolutivo de individualização e tomada de consciência, né? Muito legal isso, né? Pelo menos eu gosto muito desse ponto aqui, né? Acho que deu uma ideia. Na questão 24, então. O espírito é sinônimo de inteligência? Interessante a pergunta. Porque, agora veja, tudo com E minúsculo. O espírito é sinônimo de inteligência? Aí eles respondem, a inteligência é um atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Para vós são a mesma coisa, ou seja, para nós acaba sendo espírito e inteligência uma coisa só que os espíritos didaticamente separaram, dizendo que a inteligência é o atributo do espírito. É um atributo, é um adjetivo do espírito, é um atributo do espírito. E aí nós vamos entender então a questão 76 de novo,
Quando lá se define, são os seres inteligentes. Inteligentes, o que é a palavra inteligentes? Um adjetivo, um atributo. São os seres inteligentes, ou seja, inteligência é um atributo do próprio espírito. Só que, dizem os espíritos aqui, ambos se confundem num princípio comum. Não há espírito sem inteligência. Mas que princípio comum é esse? Que princípio comum é esse? Que está aqui na questão 24. É a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema do universo. Inteligência suprema. O que é inteligência? Substantivo. Substantivo. Inteligência, substantivo. Perfeito? Inteligente, adjetivo. Então, esse é o aspecto que está aqui, né, trazido na questão 24. Né? O Fábio, ele diz aqui, como definir o princípio inteligente? É o estágio evolutivo do ser espiritual, futuro ser espiritual. É um nível de um elemento geral chamado espírito, que se distingue da matéria. Não é um ser individualizado, não é um ser que eu olho e vejo, individualizo. É uma essência, a essência espiritual, a essência material. Nós veremos mais fácil isso quando chegarmos na questão 27. Quando chegarmos na questão 27, nós veremos isso com um pouco mais de clareza. Né? Por isso nós vamos devagar, eu não tenho pressa, aliás, nunca tive pressa nessas questões aqui, então, mas nesse ponto a gente vai mais devagar ainda, vai com muita tranquilidade, pensando, trazendo outros tipos de exemplos para facilitar, porque senão torna um ensino denso e aparentemente sem propósito, e ele não é sem propósito. Ah, tá bom, então para mim tanto faz se é, se não é, se eu aprendi, não, porque acontece. Não, tem propósito. Tem propósito até mesmo para futuro entendimento da ação espiritual, da ação dos espíritos no corpo físico, do elemento fluídico, dos fluidos que atuam no campo perispiritual, a matéria quintessenciada do perispírito, que recebe os fluidos, por exemplo, pelo passe, e ajusta-se e irradia para o corpo material. Então tem sim, não é só uma teoria, não é só um estudo teórico de falar assim, por que eu tenho que aprender isso? Não muda nada na minha conduta. Não, isso aqui não é um estudo de cunho moral no sentido filosófico da palavra. É um estudo de entendimento da natureza nossa, da natureza espiritual. Nós precisamos entender a nossa natureza, entender que somos seres espirituais em relação com a matéria, relacionando-nos com a matéria, e não seres materiais relacionando-nos com o espírito. Então, por isso é importante, para perceber a emanação da estrutura mental que o espírito para o corpo, a energização do espírito para o corpo, o lado reverso do corpo para o espírito, a influência de um sobre o outro, questão 136 do Livro dos Espíritos. Então são esses pontos que nós precisamos entender nessa fase. Por isso essa primeira parte, elementos gerais do universo, ela é importante ser trabalhada com mais cuidado, com mais atenção. E não simplesmente uma corrida de olhos. Mais atenção. E aí chegamos à questão 25. O espírito, vejam, é minúsculo. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar. Utilizando os conceitos científicos, entre aspas, da época, da segunda metade do século XIX, do início da segunda metade do século XIX. Então vejam a pergunta, o espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som propriedade do ar? E eles respondem, ambos são distintos, espírito e matéria. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Como quer nos dizer que o nosso cérebro processa a inteligência que o espírito tem, que nós temos. Como que o cérebro sendo o processador da inteligência que é o espírito. Veja que interessante isso. No estudo anatômico,
num estudo de fisiologia, num estudo material, o cérebro é que pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro processa o pensamento do espírito. O cérebro processa o pensamento do espírito. Esse grande desconhecido, veja, o cérebro, o grande desconhecido, o hardware, né, como diz aqui, o grande desconhecido, imaginemos o espírito, então, quão desconhecido é. Então é esse o aspecto. Quando se diz, o cérebro é a sede do pensamento, não, a sede do pensamento será sempre o espírito. O espírito pensa, o cérebro processa, entende, lida, processa o espírito. Né? Sugiro que depois leiam da questão 134, a questão 146 do Livro dos Espíritos, que vai falar da alma. É muito interessante, da questão 134 à questão 136. Nós vamos chegar nela um dia, né? Nós estamos seguindo com o estudo, o livro primeiro, aliás, esse é o livro segundo, né? Nós vamos chegar quando, se um dia formos estudar o livro segundo. Por hora vamos no livro primeiro, que vai só até a questão 75. Então ele é um processador do espírito, né? Então é esse aspecto que vai dizer que é preciso que o espírito para dar inteligência à matéria. Ou seja, o cérebro sem o espírito, ele não vai pensar. Ele vai processar simplesmente os elementos orgânicos. É um hardware sem software, né? Por assim dizer, usando a linguagem aqui que a Bianca está colocando, o espírito é o HD e o cérebro é o processador, mais ou menos, né? Mais ou menos. O software é esse fluido vital, o HD é o espírito, vamos dizer assim, né? O cérebro processador, ele processa, ele armazena, ele também é um hardware, né? É também um HD, um hard disk, né? Ele também armazena memórias, mas eu quero dizer é que o cérebro é anatômico, ele é da anatomia, ele é da fisiologia, ele é do corpo físico. O espírito é que vai dar inteligência a tudo isso. É isso que está na questão 25. E a 25A desdobra. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? E aqui Kardec faz uma observação, na pergunta, né, entre parênteses, entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Veja, Kardec está explicando o que ele está chamando de Espírito aqui. Vejam entre parênteses aí na questão 25A. Entre parênteses, aqui Kardec dizendo, entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. O que é a abstração? A abstração é você pegar o concreto e transformar aquilo em etéreo, em ideia. Então, abstração das individualidades designadas por esse nome. Qual o nome? Espírito, com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo, essa essência, é uma abstração. É aquela essência espiritual. Né? Mais uma vez explicando essa questão 23. Então pergunta, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Eles respondem, é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Não foram feitos para isso. Ou seja, por que nós não percebemos essa essência espiritual? Porque não temos estrutura organizada para isso. Não temos sentidos para isso. E aí é quando percebemos, e o médium que vê o espírito com o seu corpo espiritual? Veja que interessante. O médium, a vidência permite que se veja um espírito porque ele está com o seu perispírito. Se fosse sem o perispírito, não teria sentido para perceber. Tamanha a condição etérea, ou tamanho, o aspecto etéreo que é o espírito. Percebemos? Por isso o corpo perispiritual. Por isso o corpo perispiritual. Por isso o perispírito que Kardec analisa, né, depois lá, salvo engano, na questão 135, 136 do Livro dos Espíritos. Está lá no conjunto da 134 a 146. Né? Perceberam isso? E aí, então, nós vamos à questão 27.
que se o tempo não der para analisá-la, nós continuamos analisando na próxima live, no próximo domingo. A questão 27. Haverá assim... Simão, você saltou a 26? Saltei. Eu vou explicar. Pode ser que tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Nós sempre analisamos um tópico. Espírito e matéria é o tópico. Então eu vou trabalhar algumas questões para o desenvolvimento do tópico. Eu não vou trabalhar todas elas. Como não trabalho todas elas, a sugestão é que as que não trabalhei sejam trabalhadas em casa, por vocês. Né? Então vem a questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? Olha a pergunta agora. Olhemos a pergunta agora. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Vejam. A matéria e o espírito, elementos gerais do universo. Ele não está falando ser espiritual. Elementos gerais, o elemento espírito, o elemento matéria. Percebemos isso? Pela pergunta já fica clara essa distinção que os espíritos trazem. Pela pergunta feita por Kardec, já dá para entender isso. Essa abstração que ele coloca na observação da questão 25, da pergunta 25. Essa abstração do ser inteligente. Vejam a pergunta. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Fábio, sim. A pergunta que ele faz. O animal seria um princípio inteligente? Sim. Sim, lá na questão 607b você vai perceber isso. Dê um pulinho lá, por favor, na questão 607a e depois a questão 607b. Então vejamos a pergunta 27. Vejamos. Haveria assim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? E eles respondem, sim, sim. E acima disso, ou acima de tudo, Deus. Como que formando uma tríade, né? Deus, espírito e matéria. Os elementos gerais, espírito e matéria, e acima de tudo, Deus, o Criador. Olha que interessante. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. O Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Olha que interessante. Os Espíritos dizendo, esses três elementos, Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal. Fluido, olha a palavra, não tem acento na letra I, na vogal I. Né? Então não é fluido, fluido cósmico, fluido é um ditongo, encontro de duas vogais átonas, né? Sem nenhuma tônica, né? Se fosse fluido, seria um hiato. Vogal, um ato e tônica. E fluido existe, é o particípio, do verbo fluir. É coisa diferente. Então, é preciso juntar a eles o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Aqui a palavra espírito com E minúsculo, matéria com M minúsculo. O que está dizendo aqui? Os elementos gerais do universo. Então não tem confusão com perispírito. Perispírito é o corpo do espírito com E maiúsculo, do ser individualizado. E aqui o fluido universal, o fluido cósmico universal é a fonte da matéria. O fluido universal, chamado pelos espíritos, é esse elemento energético, fluido, energia, numa definição muito rasa, mas muito rasa, muito superficial, energia. E há então entre a matéria e o espírito esse fluido universal que desempenha o papel de permitir que espírito e matéria se associem. Porque um é denso demais para o outro, e o outro é sutil demais para aquele primeiro. O espírito é sutil demais para a matéria é densa demais para o espírito, mas o fluido universal vem e equilibra isso. É como uma comparação muito grosseira, me desculpe a comparação, muito grosseira. É um transformador de corrente elétrica. Eu tenho uma corrente de 220 e tenho um aparelho que é 110 volts. A corrente que chega são 220 volts, o aparelho é uma corrente de 110 volts. Aí eu tenho um transformador ali no meio, que recebe em 220 e libera em 110.
ou que recebe em 380, libera em 220 volts. Então há um transformador ali. Aquele transformador tem uma parte que recebe a energia de 220 ou 380, resiste a isso e transforma numa corrente de 110, 127, para ser mais exato, 127. Então esse fluido universal é uma comparação muito grosseira, me desculpe, mas é só para entender isso. Ele é esse aspecto, que é esse fluido universal que consegue pegar a sutileza do elemento chamado espírito, o elemento espiritual do universo, e densificar, sutilizando a densificação da matéria, ou seja, criando um meio termo, em que não mais densa a matéria, não mais sutil o espírito, há um campo intermediário que permite que o espírito que o espírito anime a matéria. Entendemos isso? Não é algo difícil. Aí percebemos que não há confusão com corpo espiritual, com perispírito, porque aqui o fluido universal está ligando os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria, o elemento espiritual e o elemento material, e não espírito, ser individualizado. E aí vem aqui a Denise dizendo, então o hiperespírito não é formado pelo fluido cósmico? Aí é que está, ele também tem os elementos do fluido universal. E aí ele tem o elemento do fluido universal, que vai, mas veja, como componente dele, mas não como ele. O perispírito tem como componente, tem na sua estrutura o fluido universal, porque tudo que é matéria, quintessenciado ou não, tudo que é matéria tem o fluido universal. E para justamente permitir, por isso a questão 22A, definir matéria como o laço que prende o espírito, porque os espíritos querem trabalhar a ideia de matéria sempre ligada ao espírito, sempre o elemento material ligado ao elemento espiritual. Eles querem trabalhar com isso, por isso definiram que a matéria é o laço que prende o espírito, com E minúsculo. É muito legal isso, gente. É muito didático essa resposta dos espíritos. Não é nada complicado. Pode ser diferente de raciocínios. E olha, isso não é uma invenção espírita no sentido de querer estudar isso. A filosofia estuda isso. Quem se interessar, estude um campo da filosofia chamado teodiceia. Teodiceia é o estudos da natureza de Deus. Estudos da natureza de Deus. Não é filosofia teológica, nem teologia filosófica. Não é isso, não. É teodiceia. Estudo da natureza de Deus. E lá na teodiceia tem um campo que vai estudar isso. Na metafísica, vai estudar o corpo espiritual, o elemento que eles chamam de semi-espiritual, lá na teodiceia. Então vocês percebam que a filosofia estuda isso também. Não é só um estudo espírita. Não é só aqui que o espiritismo, que o Kardec trouxe. Ele trouxe porque tem um ramo da filosofia que estuda isso, a teodiceia. Né? Há esse ramo, que é muito legal. Depois pesquisem sobre isso, tentem se aprofundar. Posso até sugerir um livro, talvez não vão achar, que chama Manual de Filosofia, só que ele é de 1964. Né? Ele é da minha idade, ele é de 1964. E eu tenho essa edição de 1964, que foi me dada de presente, e eu guardo porque é a minha idade. Então eu olho para o livro, eu olho para mim, somos os dois da mesma idade. Embora o livro esteja bem mais conservado do que eu, mas somos da mesma idade. Até porque eu pus uma capa nova no livro. Né? E no meu caso eu não fiz capa nova. Então vejam, há esse aspecto importante para a gente entender, que não é um estudo solto, não é uma coisa... É algo que é estudado, porque para entender como que um ser espiritual, como que uma energia espiritual habita uma energia, um campo material tão denso. Como que uma sutileza de um espírito habita um corpo material grosseiro, duro. Vejam, não é lógico ter um estudo desse jeito? Não é interessante, não é importante se ter um estudo desse jeito? Para tentar, porque se a gente observa o espírito, que a gente nem enxerga, como é que ele fica, aspas, preso na matéria?
Né? O livro chama Manual de Filosofia, depois até eu pego o autor, porque senão eu tenho que subir, está lá na última prateleira, eu tenho que pegar uma escadazinha aqui e subir para pegar o livro. Fica na última prateleira, a minha última prateleira que são os livros de filosofia, que aqui eu separo a minha estante por assunto, né? Então cada assunto está numa prateleira diferente e cada assunto está separado. Então os livros de um mesmo assunto ficam juntinhos num canto, do outro assunto juntinhos no outro canto, porque quando eu quero pesquisar o assunto eu já sei o conjunto de livros que tratam daquele assunto, né? Então, depois na próxima live de domingo, a próxima eu mostro o livro para vocês, que é muito interessante, né? Para quem quer estudar uma filosofia no sentido assim, leigo, né? Não profissional, é muito interessante, tá certo? E terminando a leitura, depois eu vou voltar nessa questão na próxima live, domingo, e aí diz assim: embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Aqui vejo o espírito com E minúsculo, não com E maiúsculo. A 82 vai falar que é uma matéria quintessenciada, mas é com E maiúsculo a palavra espírito. Aqui diz que não é matéria porque é com E minúsculo, ou seja, é o princípio espiritual, o outro é o princípio material. Então ele diz assim: está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas de que não conheceis senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria a propriedade que a gravidade lhe dá. Aqui nós vamos debruçar domingo. Tá? Eu vou separar aqui grupo de frases para a gente conversar domingo. Essa questão 27 ela é muito boa para a gente ficar parado nela um tempinho, né? Para a gente entender, porque essa questão 27 está trabalhando os dois elementos gerais do universo, o espírito e matéria, e acrescentou um terceiro elemento, o fluido universal, que, volta a dizer, é matéria de estudo da filosofia, teodiceia, certo? Não quero dar densidade a esse estudo, complicação, não é isso, né? Eu estou tentando fazer o mais leve o estudo, para não ficar aquela coisa chata, grudenta, não é isso, tá? É porque realmente nós estamos estudando o quê? Elementos gerais do universo, então temos que estudar um elemento geral chamado espírito, um elemento geral chamado matéria, ok? Que não é espírito com E maiúsculo nem corpo, tá certo? Vamos parar por aqui, o Instagram já está me avisando aqui dos 60 minutos. Próximo domingo, às 10 horas da manhã, se Deus quiser, às 10 horas, né, a gente volta com a sequência da live. Agora, essas nossas lives de estudo do Livro dos Espíritos passaram para domingo, às 10 horas da manhã, Elísia. Domingo, às 10 horas da manhã e quarta, às 20 horas. Então, aos domingos, 10 horas, às quartas, 20 horas. Ok? 2 vezes por semana. A gente fazia 3, mas aí cansa muito vocês, eu não quero enjoar vocês. Então 2, né? E se enjoar, a gente faz uma só. Mas domingo às 10, quarta às 20 horas. Ok? Muito obrigado a vocês pela cordialidade de estarem aqui presentes. Muito obrigado mesmo. Próximo domingo às 10 horas voltamos na questão 27 para desdobrá-la melhor, né? Enquanto isso, sugiro que leiam em casa aí essa questão 27, dá uma olhadinha melhor, né? Leiam de novo o que nós estudamos, leiam lá 607A, 607B, vai ajudando no raciocínio para nosso próximo encontro, nossa próxima live. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho e até domingo, se Deus quiser. Muito obrigado mesmo e até lá.